As pequenas atitudes que podem fazer diferença no seu dia a dia. Na Som Maior Premium. Qualidade de vida. Alô, Lúcio Pachter. Muito bom dia. Onde é que você está hoje, Lúcio? Bom dia, Jafar. Estou aqui arrumando a mochila para seguir em direção à Fortaleza. Neste final de semana, sábado e domingo, acontece lá, no Seminário da Prainha, o 7º encontro do Nordeste de Filosofia Clínica. Reunindo colegas de toda a região, eu tenho alguns trabalhos a apresentar lá, então, seguindo pela estrada, né, Jafar? Vamos conversar hoje, Jafar, sobre alguns aspectos relacionados aos freios no pensamento. Olha, recentemente eu passei por uma cidade lá no Mato Grosso do Sul, uma cidade muito bonita, toda arborizada, uma cidade plana, chamada Dourados. Nessa cidade há muitas bicicletas, no centro da cidade, muitas bicicletas, e também patinetes. Imagine você que se você importa, por exemplo, patinetes dos Estados Unidos, muitos virão com freios. Né? Naquelas ladeiras lá nos Estados Unidos, o pessoal utiliza freio nos patinetes. Numa cidade como Dourados, isso não é necessário. Você simplesmente coloca o pé no chão, o patinete vai parar onde ele estiver. No entanto, com o tempo, as pessoas que se habituaram a comprar patinete com freios não vão saber que o freio é desnecessário. E o freio vai fazer parte da vida delas naturalmente. Isso pode chegar a um ponto tal em que, quando numa loja for oferecido um patinete sem freios, talvez a pessoa nem queira comprar, porque vai pensar que tem um defeito ou que é um modelo que não interessa. Com esse caso, eu quero ilustrar, por analogia, algumas coisas que ocorrem na mente humana. Determinadas pessoas construíram, ao longo da vida, proposições, frases, pensamentos que já têm embutidos neles mesmos determinados freios. E muitos sequer sabem disso. Por exemplo, uma pessoa que coloque numa conversação que ela quer muito ser feliz. Em seguida ela respira, coloca uma vírgula e diz: olha, porém eu sei que é muito complicado isso. Ou ela diz: eu quero ser feliz, mas eu sei que é muito difícil. Eu quero ser feliz. Contudo, a vida não deixa a gente ser feliz. Algumas pessoas acham que esta construção semântica, sintática, gramatical, ela é natural. Só que muitas vezes não se dá conta que isso não corresponde à realidade em que ela vive, mas simplesmente é um freio. É como estar dirigindo o automóvel e pisar no freio porque acha que tem que pisar no freio, não porque a realidade está pedindo isso ao redor da pessoa. É interessante isso, e para muitas pessoas isso se torna vertiginoso, porque o próprio desejo de determinadas coisas já traz embutido um impedimento. Sabe, a própria vontade já traz embutido um impedimento. Com o tempo, algumas pessoas podem achar, não adianta desejar as coisas, não adianta querer as coisas, porque parece que elas não chegam, parece que não acontecem, e não se dão conta de que muito disso se deve a um freio que está embutido na própria construção daquilo que elas querem. Há muitos exemplos de freios que são colocados na mente humana. Um outro exemplo que me ocorre é o da criança que ela brinca feliz com os brinquedinhos dela, e aí acontece alguma coisa em casa, o pai chega embriagado, bate na mãe, ou o pai está desempregado, o clima em casa está ruim. Com o tempo, tal criança, como ela não encontra uma explicação para o que está acontecendo, ela pode desenvolver determinados freios. Um dia, quando essa criança se torna um adulto, ela está... um dia ela ganha um presente, ganha um aumento lá no trabalho e tal, e ao invés de se sentir feliz, ela pode se sentir muito mal com isso, e nem mesmo saber o que está acontecendo. São freios embutidos na alma humana.
Há muitos outros tipos, viu, Jafar, de freios. Por exemplo, os antônimos. A pessoa que constrói na mente dela regrinhas que com o tempo passam a ser daquele jeito e não tem outra maneira. Então você pergunta para determinada pessoa, qual é o contrário de bom? A pessoa vai dizer, é mal. Qual é o contrário de esquerdo? Imediatamente a pessoa pensa em direito. Qual é o contrário de certo? E a pessoa vai pensar que o contrário é o errado. Só que isso, na prática, muitas vezes não é assim. O contrário de certo pode não existir. Pode haver só o certo. Ou o contrário de certo pode também não ser nomeado. O contrário do certo também pode ser outra coisa certa. Não necessariamente precisa ser uma coisa errada. A questão é que quando, olha, conversando com você esses tempos, eu apresentei um workshop sobre os aspectos matematizáveis na alma humana. E aí, como exemplo, eu dei assim, o aspecto da sequência. Algumas pessoas constroem sequências e acham que as sequências são naturais. Então a pessoa coloca 1, 2, 3, 4, e aí você pergunta o que vem depois. A pessoa diz, o 5, o 6, o 7, o 8. Só que isso cabe bem no papel, mas não na vida. Às vezes a sequência do número desses números que eu coloquei pode não existir, ou pode ser uma letra, ou pode ser a soma de tudo isso, ou pode ser qualquer outra coisa. A alma humana comporta muitos ventos, muitas brisas em determinadas direções. Querer abarcar tudo e achar que a gente entende tudo, olha, é um problema aqui. Enfim, uma coisa que pode ajudar é identificar esses freios. Ao saber da natureza deles, que eles podem existir, que podem muitas vezes inclusive ser necessários, eles podem ser bons, podem nos ajudar, mas muitas vezes não têm razão de ser, nos impedem de viver, de respirar, de caminhar os nossos caminhos, nas direções que a gente pretende fazer. Jafar, um abraço a você, aos nossos ouvintes, e até a próxima quinta-feira. Qualidade de vida.